dela e tal. Tivemos alguns conceitos básicos que são a força aí, tá? Que é essa grandeza vetorial medida em Newton, capaz de alterar o estado do movimento do corpo. Quando uma força é aplicada sobre um corpo, ela passa a colocar ele em movimento ou a desacelerar ele, tá bom? Ela pode ou não fazer surgir uma aceleração, depende do quanto de força a gente aplica, tá? Mas, geralmente, quando a força é suficiente, ela resulta numa aceleração aí, tá? Seja ela positiva ou negativa. Lembrando que a aceleração positiva, o corpo está acelerando mesmo, está aumentando sua velocidade. E a aceleração negativa, ele está reduzindo a velocidade, tá? A aceleração, então, é a mudança na velocidade, beleza? E tivemos esse conceito que é muito importante, que chama força resultante, que é obtida com base na soma de todas as forças. Aqui depois a gente vê na soma dos bloquinhos, tá? Vimos as leis de Newton. A primeira lei de Newton é a lei da inércia, tá? Todo corpo que está em movimento tende a continuar em movimento, todo corpo que está parado tende a permanecer parado, mais simples. Vimos a segunda lei de Newton, que é super importante, força igual a massa vezes aceleração, tá? E vimos a força-peso. Lembrando que a força-peso é igual à força normal, tá? Num bloquinho está no chão, reto. Peso, então, ela vem da força, tá? Força que é massa vezes aceleração. O peso é massa vezes a gravidade, que é a nossa aceleração no planeta, tá? Quando a gente está caindo. Terceira lei de Newton aqui, ação e reação. Todo corpo que faz uma ação também produzirá uma reação em outro corpo diferente, tá? A lei da ação e reação nunca acontece no mesmo corpo, beleza? Muito importante saber isso. Aqui, a gente viu força de atrito, mas a gente não se aprofundou nisso, tá? E essa aula de hoje é exatamente para isso, para se aprofundar na força de atrito, certo? Quando a gente fala que não existe força de atrito, é como se o bloquinho estivesse flutuando na superfície, tá bom? Muito, muito perto da superfície, mas flutuando. Porque a superfície, ela tem micro rugosidades, beleza? Mas a gente viu que a força de atrito aqui é mil vezes a normal. E falamos um pouquinho sobre o plano inclinado, tá? Que aqui a força-peso sempre vai puxar para baixo. Dividimos essa força-peso em PY e PX. E aprendemos a calcular essa força-peso, tá? Sendo ela PY e PX. Lembrando que peso a gente já tem a formulazinha aqui, que é massa vezes a gravidade, tá? Bom, a aula passada foi isso, certo? A aula de hoje, a gente vai começar aqui, falando de força de atrito, tá? Bom, a definição de atrito, então, gente, é simples, tá? É a força de contato contrária ao deslizamento. Se a gente tem aqui uma força sendo aplicada sobre um bloquinho, sobre esse bloquinho no caso, imagine que microscopicamente, a gente aumentando isso, o bloquinho ele tem micro-rugosidades, tá? E a superfície também tem micro-rugosidades, que impedem que uma e a outra saiam do lugar, tá? Por exemplo, se essa força não for suficiente, a gente não consegue romper esse atrito e mover esse bloquinho, tá? Então, atrito é a força de contato contrária ao deslizamento, tá? Lembrando, sem atrito é como se esse bloquinho estivesse flutuando aqui, tá? Não existiria esse contato. Ele está a um certo espaço aqui que não existe, tá? A gente fala isso para ficar mais simples os exercícios, mas não existe isso, tá? A força aqui de atrito, ela sempre vai existir quando a gente está falando de corpos no mundo real, tá? Mas lembrando que isso aqui, gente, são as rugosidades. Deixa eu deixa até aqui. Aí. Então, a superfície lisa é como se ele estivesse flutuando, vamos lembrar disso, tá? O atrito, gente, a gente tem dois tipos de atrito, tá? Essa parte é dividida em dois. Por quê?
o atrito, ele se divide tanto em setinha azul, a gente tem aí o atrito estático, e atrito, a gente pode chamar ele de cinético, dinâmico, tá? Vou colocar cinético aqui, porque cinético lembra movimento, tá? Então, lá de energia cinética. Vocês já viram a energia, né, gente? Só deixa, deixar claro aqui. Vocês lembram de energia? Energia cinética, energia potencial gravitacional? Uhum. Então tá bom. Então aqui a gente tem o atrito estático e o atrito cinético, tá? Quando a gente está falando de estático, isso aqui a gente fala do corpo parado, tá? Então, quando esse corpo está parado, tem esse atrito estático. O cinético é a partir do movimento, tá? Aquele se movimento. O atrito ele existe em todos os momentos desse movimento do corpo, tá? Desde o momento que ele está parado até o movimento que ele está, até o momento que ele está em movimento, tá? Então, se a gente for pensar aqui, ó, desenhar uma retinha. Na verdade, eu vou desenhar as retas todas. Imagine que esse corpo aqui, ele é um corpo de 2 quilos, tá? Não sei se é tão relevante para a gente a massa nesse momento, mas ele é um corpo de 2 quilos. E a gente vai aplicar uma força sobre ele aqui, nesse primeiro momento, de 1 newton, tá? 1 newton. Beleza. Então esse corpo aqui, que tem 2 quilos, ele não se movimenta com essa força de 1 newton, tá? Por quê? Porque o atrito estático não é rompido, tá bom? A gente vai aprender a calcular isso, eu tô fazendo aqui uma introdução para a gente ver depois como que são os cálculos disso, tá? Então esse atrito estático ele não é rompido, beleza? Suponha que aqui o atrito estático seja de 3, beleza? O coeficiente aqui. Beleza, a gente aplicou um Newton aqui, ele não se moveu, continuou parado, tá? Quer dizer o quê? Que existe uma força de atrito que está contra o movimento, tá? A gente chama a força de atrito de FET, força de atrito, tá? Ela segurou esse bloquinho, também com a intensidade de 1 newton, tá? Esse bloquinho, ele continuou parado, tá? Beleza. E se eu aplicar mais força? Vou aplicar uma força de 2 newton. Apliquei uma força de 2 newton sobre esse bloquinho, tá? Putz, ele continua parado ainda, tá? Quer dizer o quê? Que ainda não rompemos a força de atrito desse bloquinho, tá? E também segura ele na intensidade de 2 newton, beleza? Então ele continua aqui também parado, tá bom? Deixa eu padronizar, né? Escrevi parado tudo maiúsculo aqui em cima. De novo, a gente vai lá e aumenta essa força. Agora, além de 2 newtons, a gente vai aplicar mais um, tá? 3 newtons. Bom, a força de atrito ainda é grande, tá? Então ainda não... Força de atrito, então, agora, também é 3 newtons. E continua parado. Quer dizer o quê, gente? Que a força de atrito ela é gradual, tá? Ela tá lá, mas ela só vai... A gente só vai conseguir mover esse bloquinho
quando a gente aplicar uma força suficiente aqui para romper essa força de atrito, tá? Como que eu sei o valor dessa força de atrito, tá? Bom, tem só um jeito da gente descobrir qual é essa força de atrito aqui, tá? E a fórmula de atrito, gente, deixa eu até colocar aqui. Pode ser com essa. A gente vai voltar para esse quarto bloquinho aqui, tá? A fórmula do atrito é igual, vou dar um espacinho, vezes a normal. A gente já viu isso na última aula, tá? É só para deixar claro de novo, gente. Temos aqui uma letrinha nova, tá? Que é Mi. Mi. Ai, puxei pro lado errado. Mi vezes a normal, tá bom? Então, vamos supor, de novo, continua. Agora a gente vai descobrir quando eu tenho que aplicar aqui de força, qual o valor para eu romper essa força de atrito e para ele passar a deslizar. Vamos lá. Eu falei para vocês que a massa desse bloquinho era 2, né? 2 quilos. Aqui dentro. Só para a gente vai. Bom, a força normal, gente, é uma força que está aqui, ó. Ela puxa para cima, tá? E essa aqui é a nossa força normal. Mas como que eu descubro a força normal, gente? Bom, ela é contrária à força peso, tá? Temos então a força peso desse bloquinho que puxa para baixo, beleza? Esse triângulo não deu muito certo, tem que desenhar o triângulo aqui. Força peso que puxa para baixo, tá? E elas têm o mesmo valor, direções contrárias, mas o mesmo valor, tá? Como que eu calculo a força peso nesse bloquinho? Bom, vamos lá. Peso, a gente já sabe, é massa vezes a gravidade. A gente está na Terra, a gravidade então vai ser 10, tá? Simplificando. Então, peso é 2 vezes 10. Peso igual a 20. O coeficiente de atrito estático nesse bloquinho, eu não dei o valor. Mas vamos supor que o atrito estático nele, deixa eu pôr essa informação aqui, o atrito estático nesse bloquinho é meio, tá? E o atrito cinético, vou pôr 0,4, tá? Não sei se isso vai ser tão relevante agora, mas vamos lá. Vamos continuar aqui com o atrito estático, tá? Então, o peso aqui eu tenho 20, esqueci de pôr a unidade, tá? 20 o quê? 20 newton, tá? Beleza. Tá, eu já sei a minha normal. Se a minha peso é 20 newton, a minha normal é 20 newton. A força de atrito é μ vezes a normal. Então, força de atrito é igual a μ, 0,5, vezes a normal, que é 20, tá? Força de atrito, então, é igual a 10 newton. Qual que é a força que eu tenho que aplicar aqui, então, para eu passar a mover esse bloquinho? Alguém tem ideia? Tem que ser uma força superior à força de atrito, tá? Tem que ser uma força superior a 10 newtons. Se for 10,01 newton, beleza, já está se movendo, tá? Então, aqui a gente calculou o atrito estático, tá? E tudo bem. Agora, gente, vamos supor que nesse mesmo bloquinho aqui, deixa eu ver se eu consigo copiar ele aqui e tirar as forças.
Esse mesmo bloquinho aqui, a gente vai aplicar... Eu apaguei a seta, mas ia usar a seta, né? Então... Não, deixa eu deixar essa seta aqui também. Só deixa eu apagar essa força de atrito aqui. E esse unido. Nesse bloquinho aqui, a gente vai aplicar uma força de 14 newton, tá? Como que eu vou calcular qual vai ser a aceleração desse bloquinho? Bom, vamos lá. Então, se eu tenho aqui os mesmos 2 quilos, tá bom? Deixa eu ver aqui. Esse bloquinho ele continua com 2 quilos, a gente vai aplicar uma força de 14 newton. Eu quero saber qual vai ser a aceleração desse bloquinho, ou se ele vai ou não acelerar, tá? Para esse exercício, a gente já tem aqui o atrito estático, que é 0,5, e o atrito cinético, que é 0,4, mas o que me importa por enquanto é o atrito estático, tá? Beleza. Como que eu calculo aqui qual vai ser a aceleração? Vamos lá, então primeiro a gente tem que fazer força resultante, tá? Força resultante nesse caso é igual a massa vezes aceleração, tá? Só que, força, tá? Só que, qual é a força resultante nesse bloquinho? Bom, se a gente tem força de atrito nesse bloquinho de 2 kg e ela vale 1.000 vezes a normal com o mesmo coeficiente de atrito estático desse aqui, a gente tem que a força de atrito máxima é 10 newton, tá? Sendo assim, a gente vai ter uma força de 14 newton contra uma força de 10 newton. A força resultante, então, a força resultante vai ser uma força para essa direção, tá? Que é exatamente a força aplicada menos a força de atrito. Ou seja, força aplicada 14, força de atrito 10, a resultante 4 newton, tá? Então, eu apliquei uma força de 4 newton sobre um corpo de massa de 2 quilos. Eu quero descobrir a aceleração. Essa conta é simples, tá? Eu passo 2 dividindo, vai ficar 2 é igual a aceleração. A gente pode pôr melhor, a aceleração é igual a 2 metros por segundo quadrado, tá? Então, bem simples de descobrir como a gente faz como a gente faz essa aceleração aqui, tá? Se a gente aplica uma força maior, beleza. Só que, gente, a gente precisa lembrar que a partir da parte que ele se move, a gente tem também o atrito cinético, tá? Que é 0,4, que a gente vai usar mais para frente em alguns exercícios para ver quando esse bloquinho vai parar, tá? De qualquer modo, a nossa aceleração aqui, a gente descobriu no meio bem simples, tá? E é só isso que a gente vai ver de atrito, tá? Claro que teremos alguns exercícios para fazer, tá? Eu sempre fiz uma listinha para vocês, estava colocando lá no Drive, por isso que eu demorei 5 minutinhos a mais. Mas coloquei ela lá no Drive para vocês, tá bom? Vou fazer com vocês um exercício e o resto do tempo da aula eu vou dar para vocês fazendo exercício, tá? Mas até o momento, gente, vocês ficaram com alguma dúvida aqui nessa parte de atrito? Tá tudo bem? Deixa eu até olhar o chat. Se estiver tudo bem, a gente vai para o exercício. Então tá. Lá no Drive, Física B, materiais complementares, a gente tem dinâmica e tem uma parte que é dinâmica atrito, que foi o que eu coloquei agora lá, que temos a lista de atrito, tá? E o gabarito da lista, já tá os dois lá, tá bom? Deixa eu abrir aqui minha lista.
E vamos fazer pelo menos 1 ou 2 exercícios aí, tá? Deixa eu só salvar esse arquivo, gente. Vou colocar lá no Drive para vocês também, tá? Já vou colocar agora no Drive para vocês esse arquivo. Beleza. Então, é para isso que você vai usar aí. Com esse arquivo você consegue resolver a lista, tá bom? Só com essa partezinha da aula de hoje, tá? Então vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês, eu vou apagar o Paint aqui que eu estava fazendo e vou compartilhar com vocês ainda o Paint, tá? Mas eu vou escolher um exercício aqui e vou colocar no... Vou copiar ele e colar no Paint. Beleza. Então, vou pegar o primeiro, tá? O primeiro mesmo, exercício 1. Vou cortar ele aqui, como de costume. Beleza, vocês conseguem ver bem? Dá pra ver? Se querem que eu aproxime, posso dar um zoom. Ai, aqui ficou muito... não sei se eu posso dar um zoom, porque eu dou um zoom, vai pra 200%, fica muito grande. Vocês conseguem ver com ele aqui assim? Bom, temos aí, ó. Uma pessoa desceu uma ladeira inclinada de um ângulo de 30 graus em relação à horizontal. Bom, plano inclinado. Em um carrinho de rolimã, com aceleração média de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Considere que a aceleração gravitacional, gravidade, fosse 10 metros por segundo ao quadrado. Que a massa do conjunto pessoa e carrinho fosse 60 quilos. Que seno de 30 igual a 0,5 e cosseno de 30 igual a 0,87. Se durante a descida o conjunto foi impulsionado apenas pelo próprio peso, a intensidade média da resultante das forças de resistência que atuaram sobre o conjunto foi de... Então ele quer, gente, exatamente o atrito, tá? Primeira coisa, se ele fala de força resultante, a primeira coisa que a gente vai usar aqui é a fórmula de força resultante, tá? Mas com o quê? Massa vezes aceleração, tá? A massa dele, ele dali é 60 quilos. A aceleração, 1,5. Beleza. Então, 60 vezes 1,5, 90 newtons. Essa é a nossa força resultante. Isso aqui vai servir para a gente calcular o atrito, tá? Agora, gente, a gente está falando de plano inclinado, tá? Ele desceu a ladeira inclinada 30 graus em relação à horizontal. A gente define, a gente já viu isso na última aula, a força de atrito, a força resultante aqui, como Px, tá? Lembrando lá do, deixa eu ver se eu pus aqui no Drive. Pus, tá lá, ó. Px é quando a gente está descendo a ladeira, tá bom? Vou até, nesse caso, compartilhar aqui para vocês, só para mostrar do que eu tô falando, tá? Pensa que esse carrinho é esse bloquinho, ó, ele tá descendo a ladeira, então ele é Px, tá? Que nesse caso é P vezes o seno de θ. Θ aqui, naquele exercício, é 30 graus. Ele tá descendo a ladeira, então a gente vai usar Px igual a P vezes seno de θ, beleza? Então, vamos calcular esse Px, tá? Bom, pensando aí nesse bloquinho, a gente ainda tem P de x é igual a peso vezes o seno de θ, nesse caso seno de 30, Px é igual ao peso, que é massa vezes a gravidade, tá? A massa dele é 60, a gravidade é 10. Então a gente tem 60 vezes 10 vezes o seno de 30. O seno de 30 ele dá ali que é 0,5. Então 60 vezes 10, 600 vezes meio, mesma coisa que dividir por 2, 300 newtons.
tá? Temos que o Px é 300 newton. Ok. A gente, então, define força resultante aqui, nesse caso. Deixa eu até desenhar o bloquinho aqui para vocês. Ele está descendo, tá? Essa ladeira. A gente tem a decomposição de força aqui, Px. A gente já viu isso. E o que que segura ele aqui atrás? O que que tem nesse chão aqui? Atrito, tá? Força de atrito. Então, qual que é a resultante nesse movimento? É Px, porque a gente sabe que ele está descendo. Px menos a força de atrito, tá? Então, vamos lá. A força resultante, ela é Px menos força de atrito. Todo mundo entendeu por que é isso, gente? Tudo bem? Então, a gente tem, ó, força resultante, 90 newton. É igual a Px, 300, menos a força de atrito, tá? A força de atrito está negativa, vou passar ela para lá. E o 90 newton, eu vou passar ele, deixa eu pôr o 300 newton aqui, tá? Vou passar ele para cá também, só que ele vai ficar negativo. Então, o próximo passo que eu vou fazer vai ficar assim, ó. 300 menos 90, tá? A força de atrito que a gente tem nesse corpo é de 210 newton, tá? Então, essa é a intensidade aí da força de atrito, beleza? Que nesse caso só pode ser a alternativa B, certo? Chegamos aí no resultado. Todo mundo entendeu o que eu fiz, gente? Ficou bem claro isso aqui? Deixa eu ver o chat por aí. Tá tudo bem? Até agora? A gente fez um exercício aí que... Obrigado, mãe. A gente fez um exercício aí que é um exercício fácil, tá? A gente só tem que lembrar da aula anterior e dessa aula aqui. Lembrar um pouco de plano inclinado. Lembrar por que a gente está falando aqui do Px, tá? Que a gente é a decomposição da força-peso. E só. Mas se a gente sabe tudo isso, se a gente sabe a força resultante, sabe Px, a gente calcula o atrito, tá? Pela decomposição de forças no bloquinho. Precisa que eu faça mais um? Ou é suficiente isso aqui? Posso fazer exercício 2 também, tá? Então esse é o exercício 1, tá? Se alguém for tirar um print ou alguma coisa, Faz mais um, por favor. beleza. Se alguém for tirar um print ou alguma coisa, tire agora, que eu vou tirar ele daqui da tela, tá? 3, 2, 1. Deixa eu pôr isso aqui por causa... Bom, boa. Vamos lá para o exercício 2, então. Deixa eu abrir aqui de novo a lista de atritos, tá? Talvez isso aqui seja um pouquinho mais complicado, parece. Talvez não seja também não, tá? Para a próxima questão, a gente tem aqui um textinho, tá? E igual a 3 e g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, ele facilitou, poderia ter colocado 3,14 e 9,8, ia dar maior trabalho, mas tá tranquilo então. Ele deu uma facilitada boa pra gente. A força de atrito cinético entre a agulha e um disco de vinil tem módulo FET, tá? Módulo da força é 8 vezes 10 a menos 3. Sendo a normal 2 vezes 10 a menos 2, o coeficiente de atrito cinético entre a agulha e o disco é igual a... Bom, muito simples, tá, gente? A gente tem aí que a força de atrito é igual a μ vezes a normal, tá? μ, só deixa por aqui, a gente esquecer.
Mi vezes a normal, beleza? Bom, então a gente sabe que o Mi, eu vou só passar o N para lá e trocar o lado, tá? Só para ficar mais bonito visualmente. É força de atrito sobre a normal, tá? Para ser normal dividindo. A gente tem força de atrito, tem a normal, é só fazer essa divisão, tá? Então temos aí Mi é igual a... Beleza. Força de atrito, gente, ela fala aqui pra gente que vale 8 vezes 10 menos 3. Deixa eu só... Isso dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 2. Beleza. 8 dividido por 2, gente, 4, tá? A gente tem 4 vezes 10. Aí a gente vai fazer isso, menos 3, menos 2, que é menos 3 mais 2, que dá 4 vezes 10 elevado a menos 1. Beleza? Newton. Esse é o resultado. Fácil, simples essa questão. Alternativa C, tá? Tudo bem? Bom, Tudo bem? então tá bom. Temos lá, gente, mais... Deixa eu ver quantas questões eu coloquei. Temos 8 questões total, temos mais 6 para fazer. Vocês têm aí mais 40 minutos para fazer, tá? Então, eu vou estar aqui, tá? Qualquer coisa que vocês precisarem. Só que eu tenho um negócio para falar para vocês, que hoje é a última aula que a gente tem junto, tá? Eu faço mestrado, eu já deixei claro isso aqui. E meu professor, ele pediu para eu arrumar mais tempo para ele, tá? Então tá ficando muito pesado todas essas aulas, eu ainda dou aula em escola, todos os dias de manhã. E eu tive que abrir mão das aulas aqui, tá? Então a gente tem aí, hoje a nossa última aula junto, certo? Não sei se para sempre, tá? Mas pelo menos até o final do ano, beleza? Então, é isso, tá? Lógico que vocês têm meu número aí, tá? Todo mundo. Se alguém algum dia precisar de alguma coisa, de algum exercício, de alguma dúvida, vocês podem mandar lá, eu vou responder para vocês. É só que eu não queria deixar uma aula fajuta, tá? Queria liberar todo esse potencial de aula aí. Eu queria dar uma aula boa, e para isso você precisa de tempo, precisa preparar uma aula, precisa fazer lista de exercícios e tá ficando muito pesado.